Sou Hércules Teixeira. Hoje vamos falar sobre a economia da China, um país que está se tornando a grande potência econômica, militar e inovação tecnológica do mundo. Mas alguns não acreditam que a China é esse país todo, porque ainda tem a ideia errada que a China é um país comunista, que o comunismo não dá certo, o socialismo não funciona e tal. Eu não estou querendo discutir ideologia com ninguém. Muitos gostam de dizer que a China é um país que adota o sistema capitalista de Estado ou socialismo de mercado. Não sei se tem outra visão que alguém gosta de defender. A que eu mais conheço é capitalismo de Estado ou socialismo de mercado. Não estou aqui para dizer isso, estou aqui para trazer dados sobre a China, que é muito importante, interessante esses dados. Uma frase importante que Napoleão Bonaparte disse: a China é um gigante adormecido, que siga dormindo, pois quando acordar o mundo vai tremer. E o mundo já está tremendo, e principalmente os Estados Unidos da América. Essa guerra comercial que eles estão emplacando com a China, será que é por causa de quê? Porque a China já está ameaçando e vai tirar o posto de maior potência econômica dos Estados Unidos. Isso é fato. Mas muitos gostam de dizer que esse sucesso todo da China é porque a China tem uma população enorme, quase 1,5 bilhão de pessoas. Por isso que a China cresce tanto sua economia. A China vem crescendo só por causa da população. A questão é população. Mas será que é mesmo? Se a gente for voltar um pouquinho no tempo, lá em 1980, a China, um país semelhante à China em termos de população, era mais rica do que a China. A Índia tinha um PIB maior do que o PIB da China em 1980. E hoje, nos dias atuais, o que nós vemos é que a China tem um PIB quase 3 vezes superior ao da Índia. Então, será que é só população mesmo? Ou será que a China ela começou a adotar um sistema de política industrial, de fortalecer a sua economia, incentivar fábricas, trazer tecnologias? Lógico que tem a questão de que alguns dizem que eles copiaram muitos produtos, também forçaram a vinda de tecnologias para a China, mas eles fizeram alguma coisa, conseguiram industrializar. Então essa questão de que só país com grande população se desenvolve, é por isso que o Brasil não vai se desenvolver, não vai se tornar a China, não tem como crescer. Se a gente for olhar os dados dos anos de 1980, a Índia era mais rica do que a China. E por que a Índia não conseguiu se manter na frente? Então será que aqui no Brasil nós também não precisamos seguir o mesmo caminho da China? Fazer uma política industrial, uma parceria entre o governo e a iniciativa privada, sendo o puxador desse motor econômico, sendo o principal agente, o governo e a iniciativa privada vindo atrás, assim como a China faz, investindo. A China tem empresas públicas gigantes e também tem empresas privadas gigantes. A China em 2010, pela revista Forbes, tinha 64 bilionários. Em 2018, esse número saltou para 372 bilionários. Então a China não é um país totalmente socialista, porque se fosse socialista, ela não existia bilionários. A China, segundo um instituto, Huru, em 2019 a China tinha 202 unicórnios. O que são unicórnios? Unicórnios são empresas de capital fechado com mais de $1 bilhão. 202. Enquanto o Brasil, acho que se tiver uns 10, uma dúzia de unicórnios. Então a China não é esse paizinho que alguns gostam de dizer que não está indo para frente, não é exemplo. A China tem a maior classe média do mundo. A estimativa da classe média chinesa está entre cerca de 400 a 600 milhões de pessoas. A classe média chinesa, então, uma classe média poderosíssima. A classe média chinesa é quase 2 vezes superior à população do Brasil inteira. Então a China não tem grandes números que impressiona qualquer cidadão que comece a analisar esses números ou vai até a China ver o poder de escala de fabricação da China, de tecnologia. A China é um país que muda constantemente. Um exemplo disso é Xangai. Em 1993, Xangai não tinha nenhuma linha, nenhum quilômetro de metrô, nenhum metro sequer de metrô. Rio de Janeiro já tinha ali alguns quilômetros de metrô. O Rio de Janeiro quase não evoluiu nada durante esses anos para cá, até os dias atuais. Enquanto
que Xangai tem vastos quilômetros de metrô, muitos e muitos quilômetros, uma legião de linhas, de quilômetros de metrô. A China é um país que tem em trilhos, trem de alta velocidade que é acima de 240 km por hora, o maior quilômetro de trem, de trilhos de alta velocidade. Se você somar todos os outros países, não dá a quilometragem que a China tem. Então a China tem uma vasta extensão de trens de alta velocidade. Se você pegar também as 35 cidades mais ricas da China, tem PIB, isso em 2015, tem PIB superior a 100 bilhões de dólares. Xangai, que foi a mais rica em 2015, com PIB de 810 bilhões de dólares, comparado ao PIB da Filipinas, de um país. E em 35ª cidade, Zibo, com PIB de 123 bilhões de dólares, se eu não me salvo engano, comparado com o PIB do Panamá. Olha que dados. A China tem mais de 100 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Até 2025, esse número vai saltar para 221 cidades. Lógico que a China ainda tem uma grande população rural, cerca de 40% da sua população vive na área rural, apenas 60% reside na área urbana. A China tem cerca de 800 milhões de pessoas que estão conectadas à internet diariamente. 98% dessas pessoas usam dispositivos móveis. O que seriam esses dispositivos? Smartphones, celulares, tablets. 98%. Então é um país gigantesco. Então a China alguns gostam de dizer que a China só fabrica produtos ruins, de má qualidade, é a fábrica do mundo, mas só fabrica coisa ruim. A China já foi esse país. A China hoje não é mais esse país. Um dado interessante para você talvez que não saiba ainda, não goste de pesquisar, a China fez um fato histórico para a humanidade. Histórico. Foi o primeiro país a mandar uma sonda do lado oculto da Lua. Então você acredita que um país que tem essa tecnologia só fabrica coisa ruim, só coisa porcaria? Fica essa pergunta para reflexão. Você acha que se eles não tivessem tecnologia, capacidade de inovação? A China, em inovação, ciência e inovação, investiu em 2017 370 bilhões de dólares, perdendo apenas para os Estados Unidos, que investiram 474 bilhões de dólares. Então a China não está aqui para brincadeira. A China tem projetos grandiosos, gigantes projetos. A China tem um projeto de desenvolver um projeto que é a energia pelo sol, ter uma fonte de energia igual ao sol, seria por fusão nuclear, que eles estão pretendendo desenvolver. Imagina se eles conseguirem dominar essa tecnologia. Que legal que vai ser. Os produtos para eles, os produtos deles já são baratos, competitivos, ainda vão ficar ainda mais baratos. A China também tem uma metodologia de trabalho 9, 9, meia. Entra 9 da manhã, sai 9 da noite, 6 dias por semana. Um detalhe, essa política aí não é aplicada em toda a China. Alguns lugares se aplicam, outros lugares não. Então algo que você escuta falar que é da China, não quer dizer que isso é aplicado em todo o país, porque a China era um país continental, tanto em extensão territorial, salvo engano é o terceiro maior país do mundo em extensão territorial, perdendo apenas para a Rússia e Canadá, em terceiro a China, quarto os Estados Unidos e quinto o Brasil em extensão territorial. Em população é o país mais populoso do mundo. Então algo que acontece, que é comum em uma cidade, com certeza em outra cidade, em outra região não vai ser comum. Então muito cuidado com essas notícias. O povo lá trabalha assim em algumas regiões, mas nem todos os setores da economia chinesa adotam esse sistema de trabalho, que é o 996. Os que adotam esse sistema de trabalho, eles alegam que isso é primordial para eles, uma pessoa ir trabalhar 9 horas para o escritório, sair 9 da noite e 6 dias por semana. Isso acaba dando competitividade aos seus produtos, tanto em inovação, em tecnologia. Alguns até gostam de comparar com o Vale do Silício. Lá nos Estados Unidos, o empresário americano ele só dá o duro no início do seu projeto. Depois que ele alcança o sucesso, ele para, estabiliza, vai curtir férias, vai de boa. Não, já alcancei o sucesso. Lá na China não.
É sempre desde o início até você alcançar o sucesso. Você não para, você continua dando o duro, você não quer parar. É lógico que isso causa algumas polêmicas na China, essa política de trabalho. Eu acredito que ela não vai conseguir se sustentar por muitos anos, porque o país está industrializando, gerando mais emprego, se enriquecendo. O PIB per capita deles já é maior do que o PIB do Brasil, PIB per capita. A renda média dos trabalhadores chineses já é maior que a renda média dos brasileiros. Então, alguns brasileiros gostam de dizer que os chineses são escravizados lá na China, trabalhos desumanos, mas os caras já estão ganhando mais que a gente aqui no Brasil. Isso é, por enquanto, ninguém sabe até onde a China pode chegar. A China é um país que está além do horizonte. E os Estados Unidos têm medo da China. É um país que eles sabem que a China a qualquer momento pode tirar o posto dos americanos. E vai tirar, isso é questão de tempo. Os Estados Unidos vai continuar sendo uma potência, os Estados Unidos não vai deixar de ser uma potência, mas quem vai ser a grande potência mundial vai ser a China. Isso é lógico, isso é fato. Quem observa dados e olha os dados de economia, dados da China, vê isso claramente. Então, uma lição para o Brasil, que o nosso governo não fica dando muito crédito à China, fica meio que menosprezando a China. A China, desde 2009, é nosso principal parceiro econômico. E o nosso governo aqui só quer ficar aí puxando sardinha para o lado dos americanos. Talvez agora, com a derrota do Trump, mude essa posição. Mas a gente não pode deixar de perder nosso principal parceiro. E eles já estão vendo isso, já estão querendo perder, tirar essa dependência que a China tem da soja brasileira. Já estão começando a investir em plantação de soja lá na África. Isso vai ser ruim para os nossos produtores de soja aqui no Brasil. Eles vão perder dinheiro, vão perder um principal parceiro econômico. Então vocês têm que dar uma segurada nesse governo aí, que senão vocês vão acabar tendo prejuízo. Se a China deixar de comprar nossa soja, vai ser o preço dela vai lá embaixo. Eu quero ver o que vocês vão fazer. Vai ser complicado. Lógico que eles têm a política deles lá. Talvez você não goste de país que restringe a liberdade econômica, mas negócio é negócio e amizade é amizade. E a China vai ser a próxima potência do mundo. Como disse Napoleão Bonaparte, a China é um gigante adormecido que siga dormindo, pois quando acordar o mundo vai tremer. Então quem gostou do vídeo, quiser se inscrever no canal, ativar o sininho de todas as notificações, curtir o vídeo e também seguir a página lá no Facebook Hércules Teixeira Industrializa Brasil, o link vai estar aqui na descrição, as fontes, as referências, se você quiser acessar. E eu muito obrigado por ter assistido até o final.